Seja bem-vindo ao podcast aqui da Uniodonto, essa empresa que está há 36 anos fazendo você sorrir, hoje recebendo dentistas maravilhosas, doutora Fernanda, Djana e Olenka aqui para um bate-papo muito bacana sobre odontopediatria. Sejam bem-vindas, queridas, é um prazer recebê-las. Obrigada, Caio, o prazer é todo nosso. É um prazer estar aqui para poder trazer novas informações aos nossos beneficiários. Obrigada pela oportunidade que a Uniodonto está nos proporcionando de esclarecimento para os beneficiários, né? Essa área tão bacana, né? Que essa área gostosa de trabalhar com criança. E a primeira pergunta que eu queria fazer agora é para a doutora Fernanda. Doutora, quando que a gente deve levar uma criança ao pediatra pela primeira vez? Hoje a odontopediatria, Caio, está com um conceito mais ampliado. Não existe assim, o atendimento antes era para preventivo e tratamento de crianças. Hoje em dia está além. O atendimento odontológico na odontopediatria inicia-se no pré-natal odontológico. E por quê? Porque no pré-natal vai ser o acolhimento da gestante, não para tratamentos longos, não para tratamentos estéticos que precisam de tomadas radiográficas, tratamentos ortodônticos, e sim para o bem-estar da gestante quanto à saúde da boca, periodontal, que é muito acometida durante este período. Orientações do período ouro da criança, que é o período da amamentação, aleitamento materno, que hoje a gente sabe que é o principal nutriente para o bebê, né? A principal fonte de nutrição que tem todos os complementos do que o bebê mais necessita. E orientações para a saúde bucal do bebê. Então, nisso a gente acolhe essa gestante, dá todas as orientações que muitas vezes ela passa despercebida, que é por ser uma paciente peculiar, então, acaba também os mitos de gestante não poder ir ao dentista, de gestante não poder fazer tratamento de urgência. Então, acabou esse mito. Tem muito isso, né, desse receio da pessoa aí. Realmente, às vezes, é uma falta de informação, mas que é muito importante, né, para a vida das crianças e ao longo da vida também, né? E, doutora, eu queria saber também quais são os riscos de não levar as crianças a um cirurgião dentista ou levar muito tarde, por exemplo, que às vezes a mãe fica ali preocupada, né? Com quantos anos será que eu tenho que levar ali meu filho para dar uma geral ali nos dentes? Hoje a gente sabe que o quê? Que não só os fatores genéticos, mas sim os fatores ambientais, eles interferem na saúde do ser humano. E que seriam esses fatores ambientais? São fatores assim, por exemplo, doença cárie. A doença cárie é o açúcar, né? Que é o determinante da doença cárie, é um fator externo. Respirador bucal é um fator externo. Então, tudo isso, quanto mais cedo, então desde a fase de bebê, quanto mais cedo for diagnosticado os problemas, a gente vai ter um sucesso maior no tratamento. Levei mais tarde, início de cárie. Então, a cárie, ela tem vários estágios. Então, se eu conseguir pegar no estágio inicial, eu consigo fazer um tratamento sem ser restaurador, um tratamento não traumático, que a gente chama atraumático. Indicações, mesmo até com os fluoretos, hoje em dia tem muito sucesso e sem dor. Então, a gente minimiza a doença. Então, por exemplo, os respiradores bucais, a gente vê que isso começa com uma falha no sistema estomatognático. O que é o sistema estomatognático? É boca, maxila, dente, arcada. Então, isso começa no período de bebê, respirador bucal, aí que essa situação vai agravando, aí fica aquelas crianças assim, dorme bem, vai interferir na qualidade de vida da criança, do sono, da atenção na escola. Então, assim, vem e depois vai resolver futuramente um problema, chega até uma síndrome da apneia respiratória, obstrutiva do sono, que são falta de oxigenações que a gente tem e que vão comprometer muito a qualidade dessa criança. Então, se você for diagnosticar bem antes, né, tudo muito antes, a gente tem maior sucesso. Então, seria na fase ainda de bebê. E doutoras, assim, a questão da cárie, ela tem uma idade, assim, certa? Por exemplo, pode aparecer no dente de leite? Pode acometer, a cárie pode acometer qualquer idade, né? Desde o dente de leite, desde o primeiro ano até a idade adulta, né? Basta não haver a escovação, não usar o creme dental com flúor, porque tem muitas mães que ainda usam o creme dental sem flúor, mas que não vai ser efetivo contra a cárie, né? A bactéria da cárie já está na nossa boca. Se houver um descuido, um aumento de consumo de açúcar e a falta da escovação, tem que ter esses fatores para poder acontecer a cárie. Interessante. E, doutora Olenka, eu queria lhe perguntar, como a gente sabe assim que as crianças, né, até às vezes os adultos, né, demoram ali, tem
negócio ali para não escovar o dente. Como é que a gente faz para essa criança ter esse hábito, né? Os pais, eles somam nesse processo, né? Sim, os pais são os responsáveis por a introdução desse hábito na criança, porque isso tem que ser um hábito, que nem tomar banho, que nem ter a refeição no horário. Então, os pais já começam, quando nasceu o primeiro dentinho, porque antes disso não precisa escovar. Antigamente se dizia que tinha que escovar gengiva, língua, tudo para evitar cárie. E a cárie realmente só se dá em elemento dental, em dente. Então, os pais começam a ter uma rotina, pode ser na hora do banho, enfim, a rotina que eles acharem propício para o horário deles. Mas tem que incutir essa rotina, esse hábito da escovação. Do mesmo jeito, né? Após uma refeição. Sim. O importante também é que às vezes os pais, porque ele vai chorar, reclamam, né? Meu filho vai chorar, meu filho vai gritar, os vizinhos vão ficar achando que eu estou matando meu filho. E na realidade não, porque o bebezinho ele não gosta nem que limpe o ouvido, ele não gosta nem que limpe o umbigo, ele não gosta desse tipo de intervenção nele, né? Uhum. E a escovação é uma coisa ali meio chatinha para um bebê. Uhum. Então tem que começar, tem que ter a rotina. E assim o bebê vai se acostumando e ele mesmo daqui a pouco já vai estar pedindo para escovar os dentes depois da refeição dele. E o importante também, eu acho, que é o exemplo, né? Os pais precisam dar exemplo. Tem que fazer higiene, tem que ter a rotina dos pais, levar a criança para fazer essa escovação com o pai ou com a mãe. Porque se os pais não escovam os dentes, se os pais não usam fio dental, como é que você vai cobrar do seu filho esse uso do fio dental se você mesmo não usa? Então, os pais são exemplos para essas crianças, né? Espelhos. E até na escovação também. E, doutor Olengue, eu queria lhe perguntar quanto à escovação. Existem escovas apropriadas para crianças assim, ou elas podem usar qualquer tipo? Não, elas não podem usar qualquer tipo. Antigamente também, acho que até atualmente, tem aquela escova que chama de dedeira, que é uma escova de silicone que se coloca no dedo, e alguns pais acham que podem usar essa escova no primeiro dentinho. E hoje está mais que provado que essa escova só é utilizada para massagear a gengiva. Então, nós temos que ter a atenção nas embalagens, que lá na embalagem está descrito, de 0 a 2 anos, de 4 meses a 24 meses. Então, que eles olhem aquela indicação pela própria embalagem que ali está já indicando a idade para o seu filho. E os cremes dentais é a mesma coisa. Antes se falava que tínhamos que usar um creme dental sem flúor, com bebês até 3 anos de idade, porque não sabiam cuspir. Hoje isso daí já caiu por terra também, os cremes dentais todos têm que ter o flúor, numa concentração de 1.000 até 1.500 ppm, que isso daí está tudo descrito também nas embalagens. Então, creme dental com flúor e escova dental de acordo com a idade da criança. Complementando o que a Olenka falou, a quantidade de pasta que a gente coloca na escova é muito importante. Os bebês, principalmente, tem uma idade que a gente coloca 1 grãozinho de arroz cru, aí vai aumentando para um tamanho de um carocinho de ervilha, e aí vai aumentando a idade, vai aumentando a quantidade de flúor. Justamente porque o bebê não sabe cuspir, você não pode colocar um monte de pasta, porque ele vai ficar engolindo pasta. Certo. Então tem que ser só um pouquinho. Então é importante usar o creme dental com flúor, mas também sempre observando essa quantidade mínima de pasta para a criança não ficar ingerindo o creme dental. E aproveitando, falando sobre ainda o creme dental, tem crianças que chegam no consultório e apresentam alergias que em volta da boca por conta do creme dental. E hoje já existem cremes dentais sem aromatizantes, sem conservantes, que são esses indicados para as crianças que têm algum tipo de alergia. Uhum. Entendi. Doutora Diana, eu queria lhe perguntar o seguinte. Quais alimentos contribuem ali para a formação de cáries? A gente sabe que o açúcar ele é um grande vilão, né? Mas existem outros alimentos ali que podem contribuir? Então, o grande vilão da cárie realmente é a sacarose, né? O açúcar branco, refinado. E que estão presentes nos doces, nas balas, nos refrigerantes, né? São os favoritos, né, da criançada. São os favoritos. Então, esses são os maiores vilões da cárie. Mas existem muitos alimentos que esse açúcar está embutido e disfarçado, né? Principalmente os carboidratos, né? Os bolos, os pães. Então, isso tudo tem que ser consumido
com pouca frequência, sempre controlado, né? Não dá para eu toda vez oferecer essas coisas no lanche da criança, né? Então, é mais saudável comer uma fruta do que estar entre as refeições, que é um horário que não vai fazer a escovação, né? Vai fazer a escovação depois das principais refeições, né? O que a gente faz. Então, o ideal é, entre as refeições, não estar consumindo esse tipo de açúcar, esse tipo de carboidrato. Por isso que existe a sobremesa, né? A gente deve comer aquele docinho ali depois da refeição, que depois eu vou fazer a escovação e ok. Porque o importante é comer o doce, escovar o dente. Aí não vai ter problema. E aí, doutora Fernanda, a gente entra até naquela questão não só da saúde bucal, né, mas da saúde como um todo, porque esse tipo de alimentação em excesso, Isso. né, ele é prejudicial não só para a boca, mas para a saúde da criança como um todo. Porque hoje o cirurgião dentista, em geral, a gente visa a saúde em geral da pessoa. É tanto que uma criança que tem doença cárie na boca, triglicerídeos, glicose podem também estar alterados devido a esse consumo. É por isso que hoje é muito fácil de você observar. As embalagens são obrigatórias, o selinho preto, alto teor de sódio, alto teor de sacarose, de açúcar. É devido a esses problemas que vem acontecendo, diabetes infantil. Então, isso a gente alerta muito aos pais na odontopediatria, não só doença cárie, mas doença que está sistêmicas geral, né? Que vem acontecendo muitas crianças com diabetes, assim, então, assim, que é uma coisa que está chamando bem a atenção hipertensas também, né, Fernanda? Cardiopatas. Tem bebê que tem colesterol alto, tudo isso. E antes não existia nada disso. Não. E, doutora Fernanda, agora falando de periodicidade. Qual é a periodicidade que a gente tem que levar as crianças ao dentista? Assim, hoje a gente estabelece o risco, né? Para estabelecer a periodicidade, é o risco da doença cárie. A cárie é uma doença, a gente não consegue prevenir, mas a gente consegue controlar. Uma criança que chega no consultório, que não tem cárie, que tem boa higiene, dieta adequada, então, assim, 6 em 6 meses, 2 vezes ao ano, a gente faz essa rotina bem tranquilo. Uma criança que apresenta a doença já instalada na boca, então, ou início da doença, que são as manchas brancas, então a periodicidade diminui. Por isso, assim, que o odontopediatra, ele é dentista da família. É sentar, conversar, fazer o diário da dieta, conversar com os pais, observar a criança. Aí tem planos uniodonto que permitem que a gente faça essa visita bimestral para acolher, principalmente essas crianças que estão para mudarem, como a gente falou anteriormente, é um hábito. Nós falamos de hábito, consumo de sacarose. Então, enquanto ela não trocar o hábito de escovar os dentes, né, após todas as principais refeições, o controle da dieta, então a gente precisa estar com esse paciente bimestralmente. E os que não têm a doença, que a gente consegue controlar, geralmente são pacientes que vêm desde bebê, fica muito mais fácil, 2 vezes ao dia, 2 vezes ao ano, é bem tranquilo da gente manter. Uma vez que a nossa cidade já tem água de abastecimento fluoretada, a gente vai orientar quanto ao uso de um creme dental fluoretado. Às vezes a gente lança a mão do enxaguante fluoretado. Aí fica bem tranquilo manter uma criança 2 vezes ao ano. Entendi. E, doutora Dijana, queria saber o seguinte, a gente sabe que as crianças, elas não param quietas, né, adoram brincar, pular. Tô ali com meu filho caiu, quebrou o dente. O que eu faço? Então, primeiro a gente tem que ficar calmo dessa hora, né? Porque eu imagino sempre que os pais ficam bem tensos quando vem sangue na boca da criança. Às vezes é um cortezinho, mas como nossa boca é muito vascularizada, o sangue é muito intenso, entendeu? Então, a princípio, você precisa manter a calma, colocar gelo, né? Porque o sangue só estanca com o gelado. Então, esses são os primeiros socorros, assim, acalmar para depois ver o que aconteceu, né? E se houver avulsão desse dente, se o dente sair todinho do alvéolo, que acontece também em caso de trauma, aí tem que pegar o dentinho, colocar num líquido, num soro ou na saliva mesmo, e levar para o dentista imediatamente. As 2 horas seguidas ao trauma para fazer um reimplante é o ideal, para que consiga ter um prognóstico bom desse dente. E se for um corte, alguma coisa assim, só em mucosa, né? Aí seria o caso. Mas sempre ir ao dentista
meio que imediato, né? Sair ali daquela situação, acalmou, estancou o sangramento, já levar no dentista, porque precisa ser radiografado esse dente para ver qual é o prognóstico, às vezes precisa fazer canal. Então, esse ir ao dentista imediatamente é importante. Procurar logo, né, o serviço de urgência. E nós, na cooperativa, nós temos um serviço de urgência que fica localizado dentro de um hospital, então seria até o mais urgente, mais rápido, assim. Porque às vezes acontece isso no final de semana. À noite. À noite. Aí não tem como você ir no consultório, nem acionar o dentista daquela hora. Então, é importante que procure um pronto atendimento, né? E a Uniodonto dispõe desse pronto atendimento. E pós-trauma também é muito importante, assim, não é... caí, fiz uma concussão, é quando bate o dente, ele só faz uma movimentação. Não foi nada. Essa criança, ela precisa ser acompanhada durante 5 anos. Nesses 5 anos, a gente pode ter alterações internas. Então, o dentista precisa estar presente avaliando anualmente com raio-x, exame clínico e radiográfico, porque pode ter uma reabsorção, que a raiz começa a diminuir, o organismo ele faz uma reabsorção, pode ter uma cicatrização por substituição, o dente fica amarelo. Às vezes a gente tem o início de uma necrose, que quando ele fica todo escuro, aí fica aquele dente preto. Então, todas, como a Dejana falou, introduzem um atendimento já ao tratamento endodôntico para evitar a perda. E quando se trata de dente de leite, a gente tem que ver se houve um deslocamento do dente permanente através de exame radiográfico, que é mais... prejudica bastante para evitar perdas, né? Formação, a raiz passa a formar muda a localidade, cortei rapidinho. Vai mudar a direção, muda a direção da formação radicular. Aí o dente não consegue fazer a sua irrupção. Aí a mãe procura o dentista com 11 anos, por que o dente do meu filho não saiu? Aí por causa daquele trauma lá na primeira infância. Então não podemos, os pais não podem deixar para lá, né? Bateu, tem que realmente procurar um serviço para ser orientado. E ser acompanhado durante o período, porque muitas coisas não acontecem de imediato. Você só vai observar ao longo de, sei lá, um ano e pouco. Não tem reação naquele momento. Não tem naquela hora uma reação, mas depois mínimo 15 podem dias. Surgir alterações nos dentes, na mucosa. Então, a gente tem que a questão dos dentes tortos é algo genético ou, tipo assim, pode ser algo que surge ali conforme ele for nascendo, após cair o dente de leite? São vários fatores aí, né? Porque porque se esse bebê usou chupeta, se ele usou a sucção digital, que é o chupar o dedo, se ele então respirador bucal, porque há uma má posição por causa da língua, né? Sugar a língua, tem criança que fica chupando a língua, e a língua é um músculo, e ela empurra. E ela vai empurrando e vai mudando a posição desses dentes também. Então, tem vários hábitos que podem causar. Respirador bucal é um hábito também que tem que ser... Não é que seja um hábito, né? O respirador bucal. Então, tem vários fatores mesmo que pode causar essa má posição, mas o fator hereditário é um deles também. O pai que tem uma mordida, que a gente chama de cruzada, quando a mandíbula passa da maxila, né? Que tem esse crescimento desproporcional. Muitas vezes, na realidade, é um fator hereditário. Que são hábitos externos que vão influenciar, porque... toda a musculatura, o que rege o crescimento do osso é o músculo. Então, se eu tenho um mau funcionamento do músculo, o meu osso, vamos falar bem assim, o osso vai crescer de forma errada. Por exemplo, se eu tenho uma língua, é um músculo muito forte, e se eu for um respirador bucal, a minha língua fica posicionada para baixo. Então, a maxila, ela tende a ficar menor, a gente chama atresia da maxila, e isso causa o apinhamento dental. Porque não tem espaço. E outra coisa importante é falar sobre o aleitamento materno também, porque ele é que desenvolve bem os ossos da face. Aquela criança que não teve aquele aleitamento, ela também vai ficar prejudicada com o mau posicionamento dos dentes no futuro. Do dente, da língua, né? Porque o aleitamento, a criança, ela faz a ordenha do leite, ela usa 14 músculos. A mamadeira é sucção, só são 2 músculos. A língua vai para uma postura errada, os lábios ficam numa posição mais errada, mal posicionados. Então, assim, aí vai começar. Por isso que a gente fala que quanto mais cedo ir ao odontopediatra,
a gente consegue Definir diagnosticar um monte de coisa. e mudar algum minimizar. hábito, alguma coisa. É que a função do odonto-pediatria é essa, é minimizar o aparecimento, o surgimento de doenças, né? Agora nós vamos para uma brincadeira, mitos e verdades. Que eu queria que vocês todas respondessem e desenvolvessem um pouco, tá? Vamos lá, eu vou falar a palavra, vocês vão dizer mito ou verdade, beleza? Sim. Vamos lá, prontas? Antibiótico causa cárie? Mito. O antibiótico, assim como qualquer outra medicação, né, que for dada à criança, ela tem o quê? Açúcar, para poder enganar, deixar um gostinho bom para a criança, para ela poder aceitar melhor, e também tem os corantes. Então, se você dá o remédio e não escova os dentes e ainda dá açúcar para essa criança, com certeza essa criança vai ter cárie, e não só por conta do antibiótico. Então, o remédio tem que ser dado à criança e logo depois escovar os dentes dela. E outra coisa é que sempre falam do antibiótico, mas toda medicação para criança tem açúcar. Desde a Todas. vitamina, Dipirona, anti-inflamatório, todos os remédios para criança têm açúcar, justamente para agradar o paladar da criança e ela conseguir tomar, né, o remédio. Então, após as medicações, é muito importante sempre fazer a higiene dos dentes. Escovação, passar uma fraldinha molhada com água, o importante é tirar aquele excesso de açúcar do remédio. E o mito surgiu por causa da tetraciclina, que ela era usada muito. E foi o primeiro Anos antibiótico, a penicilina, a tetraciclina. E durante o desenvolvimento do esmalte, dos dentes, que se dá assim, os dentes de leite vão formados a partir dos 4º, 6º mês de gravidez, de gestação, e a criança, a gente fazia uso na fase de 0 até 8 anos, a gente tem formação dental. E a tetraciclina, ela pigmenta o dente de cinza. Então, as crianças, na hora da troca, vinha com o dente manchado de cinza. Porque então, aquela mãe já tomava na gravidez. Aí depois a criança tomou. Aí a criança ficava com o dente acinzentado, e era bem cinza. Então, por isso que surgiu esse mito. Entendi. Devemos usar pasta sem flúor em bebês até 3 anos? Mito. Então, o creme dental infantil, ele precisa ter flúor. Isso já foi comprovado cientificamente que o flúor, ele é que é efetivo contra a cárie. Então, não dá para usar creme dental sem flúor. Mas tem que ter a quantidade certa de pasta de dente colocada na escovinha, para justamente a criança não estar ingerindo. A gente falou ainda agora, né? Isso, A gente pode igualmente demonstrar a quantidade? Seria interessante Pode, colocar acho que seria aqui a quantidade? Quantidade Eles Eu de tenho Quem aqui estiver uma assistindo, pasta né? com creme dental para uma criança de 0 a 2 anos, né? Então, eu vou demonstrar aqui, não sei se o telespectador consegue ver, mas assim, um bebezinho tá com o primeiro dentinho até 3 anos de idade, então é meio caroço de arroz cru, tá? Então é só uma sujeirinha, eu sempre digo que é só uma sujeirinha na escova, só suja a escova, não bota quase nada. Mostra com aquela câmera vendo? ali. Não sei se Bem vocês pouquinho, conseguem muito pouco. ver, mas é quase Isso, nada é. mesmo, porque essa criança vai engolir. Bem pouquinho mesmo, bem pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho. E aí, essa criança de 3 a 5 anos que já aprendeu a cuspir, né? E a gente coloca o quê? Um carocinho de arroz Já deu uma cru. aumentada, Já né? deu uma aumentada. Conseguem ver? De ervilha. Aí a gente vai mudar para uma escova maior, que é para essa criança de 5 a 7 anos, mais ou menos, de 5 anos, que já é 1 grão de ervilha. Um pouquinho menos do que isso, tá? Saiu aqui um pouco maior, mas porque, um na pouquinho... verdade, você não coloca no sentido longitudinal É, da só no meio da escova. no outro sentido. Transversal. Assim, mas só fica... O importante é frisar que fique só no meio da escova. Por isso tem algumas escovas dentais que tem aquela marquinha no meio, que ali que é o local para você colocar a pasta de dente. E tem muito adulto, né, que faz isso. Igual aqueles O cremes comprimento da escova, de não é propaganda, preciso. né? Aquele monte de pasta. É só uma bolinha no meio pro adulto também. Todos os bebês têm indicação de cirurgia do freio da língua? Mito. Nem todos os... Assim, o número é bem inferior do que todo mundo pensa que está acontecendo hoje, porque o bebê, quando ele nasce, a mãe de primeira viagem, a mãe não está aprendendo a lidar com a situação. Hoje em dia nós temos enfermeiras que fazem essas orientações do aleitamento materno. Então, é avaliado
É uma equipe multidisciplinar que vai avaliar a criança, a pediatra vai acompanhar aquele bebê que está com perda considerada de peso, não consegue se alimentar, tem uma língua, já que em formato bem específico de coraçãozinho, aí sim a gente espera, acompanha e faz a cirurgia para ajudar nesse período, mas nem todas as crianças precisam. Perfeito. Gente, eu queria agradecer vocês por esse bate-papo maravilhoso, doutora Olenka, Fernanda e Djana. Foi um prazer recebê-las, tá? Então, prazer foi meu, né, de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas dos beneficiários, aqui nesse bate-papo legal com as minhas amigas, Olenka, Fernanda, e obrigada pela sua atenção também. Eu agradeço. Obrigado. Agradeço ao Neodonto pela oportunidade. É sempre bom a gente poder conversar, trocar ideias e informar o nosso público que muitas vezes, para evitar sobretratamentos, evitar a entrada tardia, a consulta ao dentista, então isso é bem válido. E eu quero também agradecer a cooperativa, o Neodonto, por essa oportunidade, porque eu acho que é bem esclarecedor, né, um podcast desse, porque muitas mães hoje estão bem antenadas com os YouTube, Instagram, então elas sempre vão, quando elas veem o nosso nome, elas vão logo direto numa página para ver se nós temos uma página na rede social, e lá elas tiram muitas dúvidas. Então essa ideia foi fantástica. Obrigada. Obrigado você também que está nos assistindo e tchau, tchau. Tchau.